Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, professora. Bom dia, Diana. Bom dia a todo mundo que está entrando. Bom dia, professora. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Bom dia, Ana Luísa. Tudo bem, meninos? Acho que o pessoal está entrando ainda na sala. Então, enquanto isso, eu vou dando alguns recadinhos, tá bom? Conforme vocês já devem ter visto nas nossas salas, não é necessário mais marcar a presença na aba de comunicação, porém a presença continua sendo cobrada, tá? Como? Através da navegação da nossa plataforma, eu expliquei isso na semana passada, na nossa aula passada. Não deixem de navegar, não deixem de ver os recados, não deixem de ver os materiais de aula, venham preparados para a nossa aula. Por quê? Essa navegação é que sinaliza para a gente, professor e coordenação, que vocês estão presentes e frequentando aquilo que a escola está propondo nesse tempo de atividades remotas, tá certo? Eu vou encarar o silêncio como um sim. Meninos, quem deu, e lá estou eu fazendo careta já de novo no vídeo, quem deu uma olhadinha no que iremos tratar hoje? Eu. Muito bem, muito Eu bem, muito também. bem. E do que falaremos? Indicadores de preço e custo da Fundação Getúlio Vargas. Yes! Nossa! Ai, coraçãozinho, orgulho, orgulho, orgulho. Nossa, amo quando isso acontece. Olha só. Eu acredito que algumas pessoas devem estar se perguntando por que cargas d'água nós temos indicadores de preços e custos da Fundação Getúlio Vargas, CE ou IBGE, que faz os índices oficiais do governo. Olha, a Fundação Getúlio Vargas ela é uma instituição respeitadíssima dentro do Brasil e no mundo também. Ela é muito nos cálculos estatísticos que são feitos, essa análise refinada de índices econômicos, eles são respeitados não só pela seriedade dos cálculos que fazem, mas também porque eles estão em constante contato com outras instituições internacionais. Então, existe uma troca de informação aí muito firme. E muito firme no tempo, porque a Fundação Getúlio Vargas, ela surgiu na década de 40, no final da década de 40. Então, desde sempre, desde então, ela foi sedimentando esse espaço e esses passos, tá, para se tornar hoje o que é a instituição respeitada que é. Agora, ela não lida somente com dados econômicos, ela tem uma série de funções, né? Lembre-se que a Fundação Getúlio Vargas ela começou como uma forma de treinamento, como um projeto pedagógico para formar gestores, administradores públicos e privados. Então, começou aí como uma faculdade que se foi para uma pós, que tem também ensino médio agregado agora, tem professores de ensino médio da FGV, só que na sede no Rio de Janeiro. Em São Paulo e Brasília vão ter cursos de graduação, só em administração? Não, administração, economia, ciências sociais e vários outros aí que estão sendo oferecidos. E também cursos de pós-graduação, mestrado, MBA, que são muito importantes dentro do papel que essa instituição exerce hoje, não só dentro da economia, desse cálculo de índice, mas também dentro da educação brasileira. Certo? Certo. Ok, obrigada, Ana. Só vou dar um recadinho, fazer um parêntese aqui. Heitor, agora que eu vi
você na tela. Eu respondi, acho que um pouco tardiamente, as dúvidas que você colocou lá no fórum, mas assim que eu dei uma olhada, eu respondi na semana passada. Me dá um ok se você leu as respostas, tá? Se você puder fazer essa gentileza, pode indicar aqui no chat também, não tem problema nenhum. E aproveitando o parêntese, pessoal, vocês estão utilizando o fórum de dúvidas da plataforma? Professora, eu nunca utilizei porque eu nunca tive uma dúvida muito cruel, por enquanto, né? Mas eu vou dar um okzinho pra você lá. Dar um oizinho. Tudo bem. Assim, se vocês tiverem dúvidas, vão pela plataforma também. Eu meio que marquei toca com o Heitor, que ele perguntou algumas semanas atrás. E na semana passada eu falei, putz, tem que olhar o fórum de dúvidas, e quando eu vi. Mas ainda estava dentro do prazo para ter todas as respostas, então peço desculpas, eu vou me habituar a olhar mais velozmente as dúvidas que vocês possam por lá, tá? Em todas as salas, tanto arte quanto no trabalho. Então, vamos continuar. Em relação à FGV, como instituição, é isso. Agora, quais são os indicadores e por que esses indicadores são importantes? Primeiro, a gente trabalha basicamente com 4 indicadores da FGV, que é o índice de preços ao consumidor, o índice de preços ao produtor amplo, o índice nacional de custo da construção e o índice geral de preços. Se alguém deu alguma espiada no site, ou não sei aonde, vocês vão perceber que tem muito mais índices do que esses 4 que eu falei. Porém, os muito mais índices são derivações desses 4 principais. Por que são derivações? Porque as derivações diferem ou em relação ao tempo de coleta dos dados ou em relação ao público-alvo atingido. E aí a gente já vai notar algumas diferenças dos indicadores produzidos pela FGV, entre os indicadores produzidos pela FGV e os indicadores produzidos pelo IBGE. Por quê? Vocês se lembram qual era, geralmente, o público-alvo dos indicadores do IBGE? Na maioria das vezes, famílias que recebiam entre 1 a 5 salários mínimos, pessoas mais... Olha só, isso foi para um índice do IBGE, que foi o INPC, certo? Agora, quando a gente vai para o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, o público do IBGE vai de 1 a 40 salários mínimos, ou seja, pega a galera de mamão da caducando, quem recebe o quê, seja um salário mínimo, seja 40, gente, com um nível extremo de pobreza a um nível muito alto de renda. Agora, a FGV ela vai diminuir um pouco esse patamar, porque o público-alvo dela geralmente está associado a uma galera que recebe entre um nível extremo, né, ou menos que isso até, se a gente for pensar, a 33 salários mínimos. Então, eu não tenho mais essa taxa até 40, não tenho essa meta de chegar nos 40 salários mínimos, mas é a galera que recebe até 33 agora. Tá? Então, essa vai ser uma das diferenças importantes. E mesmo quando a FGV vai para uma faixa da população de baixa renda, ela vai procurar ver esse público-alvo não mais entre 1 e 5 salários mínimos, mas entre 1 e 2,5 salários mínimos recebidos por mês. É muito pouco, né? Quando a gente começa a pensar friamente na situação, é muito pouco para se viver. Dependendo aí do tamanho da família, quase não dá para fazer muita coisa. Vocês já pensaram sobre isso?
Já, professora. Então, deixa eu só responder uma coisinha aqui no chat. Bom, respondi, estou aguardando a resposta aqui de um... Professora, a atividade dessa semana é o Kahoot de novo? Eu vou soltar o Kahoot à tarde, no challenge, e mais tarde, nessa aula mesmo, a gente já vai começar a fazer. Quem conseguir fazer aqui não precisa fazer no challenge. Quem quiser fazer o challenge, apesar de fazer aqui, também pode fazer, tá liberado. Tá bom? Eu quero que tenham contato com este conteúdo, e aí vocês firmem esses conhecimentos que a gente está falando. Isso é importante. Tá? Tá bom. Ok. Voltando, muda-se também a abrangência da pesquisa em alguns indicadores. Por exemplo, no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE, se tinha uma ampla cobertura urbana através de várias metrópoles brasileiras e algumas cidades. Na FGV, nos índices da FGV, por exemplo, se vai olhar somente para 7 capitais, para a pesquisa desses preços. E que são, vamos lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília. Se vocês lembrarem, no IBGE, nós estávamos incluídos nessa pesquisa de preços, nós, Goiânia. Porém, aqui na FGV, não estamos majoritariamente incluídos mais. Não quer dizer que eles não recolham dados daqui de Goiânia para manter os índices. Por quê? A informação que eu passo para vocês é que a FGV tem escritórios em todas as capitais brasileiras. Então, se não tem dados recolhidos daqui, por exemplo, para o IPC, vai ter dados incluídos para o IGNIC, que é um quinto índice que indica a rentabilidade dos imóveis comerciais. Tudo bem até aqui? Sim, professora. Tá. Deixa eu só fazer uma outra resposta aqui no chat, por favor. Pronto. Vou continuar indo por aqui. Então, vamos devagar e sempre. Se vocês perceberem todos esses índices, tanto o IPC, IPA e NCC, quanto o IGP, eles vão ser criados e começar a ser calculados na final da década de 40 e início da década de 50. E vão ter como uma base inicial, principalmente o INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção. A cidade do Rio de Janeiro, porque a FGV é de lá. Aos poucos que vai se ter uma expansão do cálculo desses índices, de quanto custa a construção civil em outras regiões do país, de quanto custa a cesta básica de alimentos em outras capitais brasileiras, aos poucos, à medida em que ela cresce enquanto instituição. Tá? E vamos, então, tentar ver... Vou pular um pouco. Em vez da gente passar para as particularidades, tem algumas generalidades que são importantes. Eles têm, pelo menos, cada índice desses 4 principais, algumas versões que se encaixam em datas específicas de coleta de dados. Por exemplo, as variações dos índices, das versões dos índices que terminam em final DI, isso significa que a coleta desses dados
ocorrem entre o primeiro e o último dia do mês de referência. Por exemplo, o IPCDI, o IPADI, o INCCDI, vai ocorrer sempre dentro do mês. O IPCDI de agosto começou a ser coletado no dia 1º, que foi um sábado, então vamos ver se começa dia 3 ou dia 28, né? Aí tem que fazer o cálculo certinho do calendário, para não dar nesses finais de semana. E vai terminar numa segunda, que é o dia 31, que é o último dia do mês. Tá? O segundo calendário de coleta dos dados são os índices terminados em N. Então, eu tenho o IPC-N, eu tenho o IPA-N, eu tenho o INCC-N, eu tenho o IGP-N também. Mas a gente chega lá mais para frente. Porque a coleta dos dados desses índices terminados em N vai entre os dias 21 do mês anterior até o dia 20 do mês de referência. Então, se eu pensar no índice de preço ao consumidor, no IPC-M de agosto, ele já terminou a coleta de dados. Porque hoje a gente está no dia 26, terminou na semana passada, na verdade no dia 20, e começou no dia 21 de julho. E o índice terminado em 10, IPC 10, IPA 10, INCC 10. A coleta dos dados é entre os dias 11 do mês anterior e o dia 10 do mês de referência. Ou seja, agora, o que a gente está coletando nesse índice finalizado em 10, na verdade, vai ser o IPC, o IPA, o INCC e o IGP-10 de setembro. Já. Certo? Tudo bem até aqui? Sim, professora. Tá. Só mais um minutinho para terminar uma outra resposta aqui no chat, tá bom? Bom, vamos lá. Agora sim a gente vai para o específico. O IPC ele vai medir categorias de consumo. Ele tenta abranger ao máximo, aquilo que a gente tem, que a gente consome de básico para ter uma sobrevivência. Tá? Então, vem aí alimentação, despesas com alimentação, com habitação, com vestuário, com saúde, cuidados pessoais, educação. E aí é interessante porque a leitura, ela foi colocada como uma categoria à parte da educação, foi colocada como uma recreação. Lembrando que ela tem essas duas possibilidades, né, de ser encaixada tanto na educação como em entretenimento. Eu encaro sempre como educação, mas tudo bem. Vamos lá, leitura e recreação, transportes, despesas diversas. O que seriam despesas diversas? Vocês têm alguma ideia? O que poderia ser isso? Seriam outras despesas menores que não se aplicam em transporte, não se aplicam em esse tipo de coisa. Menores, assim, mas que ainda assim contam. Ainda assim contam. Fechou? É isso mesmo. Despesas que não se aplicam. Por exemplo, despesa de pagar o imposto de renda que os seus pais precisam fazer todo ano para o Leão, para o governo brasileiro. Isso é uma despesa diversa. Mas é uma despesa que tem que ser paga. E comunicação. Tá? E aí isso inclui telefone, internet e tantas outras coisas. Tá? E nessas versões, assim, o IPC, ele vai ter muito mais que 3 versões. Na verdade, ele vai ter 7 versões diferentes. Em que eu tenho o cálculo diário desse preço, eu tenho o cálculo semanal, eu tenho o cálculo mensal, eu tenho o cálculo quinzenal disso. E eu tenho também por diferentes públicos-alvo. Até no vídeo que eu fiz para vocês, eu pedi para vocês prestarem um pouco de atenção a 2
as duas versões que são interessantes. Que é o C1, o IPC-C1, porque eles vão mirar nos dados, nos gastos de famílias que têm entre 1 a 2,5 salários mínimos de renda mensal. De novo, muito pouco. Isso é uma outra discussão. Lembrando aí a desigualdade de renda que assola o nosso país. Só estamos escancarando o fato. Tá? 2, o IPC-3I. Por quê? A mudança do público-alvo aqui é pesquisar os gastos das famílias, ou como que as famílias constituídas por pessoas com mais de 60 anos, ou majoritariamente com mais de 60 anos, realizam os seus gastos. Tá? Mais ou menos essa diferença. Passando para o IPA. Ele vai ter essas 3 variações que eu falei para vocês, aí mais gerais, entre DI, M e 10. E o que ele vai calcular são os produtos agropecuários e industriais antes de eles chegarem à venda no supermercado para o Alexandre comprar o sabonetinho baratinho que ele precisa para tomar banho. Tá? Por que vão ter essas negociações? Porque para fabricar o bendito sabonete que o Alexandre precisa para tomar banho, desculpa, Alexandre, só estou pegando como exemplo, tá? Não se sinta ofendido. Eu preciso de insumos para produzir esse sabonete. Então, quem produz esses insumos e quem vende esses insumos para quem fabrica o sabonete a partir desses insumos. A partir daí, eu já tenho uma série de trocas comerciais que necessariamente não são da alçada do Alexandre, porque ele é o consumidor final, mas que vai impactar o preço que ele paga no sabonete. Então, esses cálculos também precisam ser feitos. O Índice Nacional de Custo da Construção. Tá? Você vai se medir isso, a evolução do custo no setor da construção, porque ele é um dos níveis, tá? Um dos termômetros do nível de atividade da economia. Então, se esse índice baixa, se para a construção civil de alguma maneira aqui, isso é encarado como uma economia que está em recesso, em recessão. Tá? E aí, é claro, a gente tem que pensar em vários outros termômetros, mas isso é um índice muito importante para a gente. Tá bom? E se ele está em alta, tá? Se eu tenho vários prédios sendo construídos, se eu tenho várias pessoas sendo empregadas no setor, se eu tenho uma melhora no salário disso, isso significa, é um bom índice para mostrar que a economia está reagindo, ela está em alta. Tudo bem até aqui? Sim, professora. De novo, o INCC sozinho determina se a economia está em recessão ou se está em alta? Não, mas ele é importante para isso, para a gente determinar essa questão. E aí, por fim, a gente chega no Índice Geral de Preços. Por quê? O Índice Geral de Preços, ele tenta calcular o preço de tudo. Tudo. Tá? Seja você consumidor final, consumidor intermediário, transação entre empresas para a produção de produtos e oferecimento de serviços. Tudo. Tudo é calculado. E, para isso, ele precisa dos demais índices na sua composição, porque ele não é um índice formado por si só. De onde ele vai buscar esse preço? De onde ele vai buscar essas informações? Dos outros 3 índices que a gente falou. O índice de preços ao produtor amplo, o índice de preços ao consumidor e o índice nacional de custos da construção civil. Aí tem pesos nessa composição também. Ele é calculado através da média aritmética ponderada. O que vocês estão vendo em matemática agora, neste exato momento? Só uma pergunta básica. Trigonometria, professora. Trigonometria. Vocês já viram essa questão de média aritmética? Como faz esse cálculo? Alguma coisa assim? Ou não? No começo do ano, eu lembro que a gente viu um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Então eu vou deixar essa bola para a Sônia. Pergunta para ela como faz esse cálculo.
Porque eu, sinceramente, adoraria explicar isso para vocês, mas não vai rolar. Não que eu não queira, é por incompetência mesmo, tá? Então, essa é uma ajuda da Sônia. Professora, como é que calcula média ponderada, média aritmética ponderada? E não se esqueçam de passar a explicação para mim, tá? Eu vou agradecer muitíssimo. Professora, esse cálculo é o que está no PDF? Ah! Sim, Diana. Na tua paulada agora. Exato. Bom, vamos lá. Lembra que são por pesos. Então, o IGP, ele é calculado pela média aritmética ponderada de 60% de peso do IPA, de 30% de peso do IPC e de 10% de peso do INCC. Tá? Então, essa vai ser a composição do índice. Vai ter também aquelas três versões em relação à coleta dos dados que eu falei para vocês antes. O IGPDI, calculado no prazo entre o primeiro e o último dia do mês de referência. O IGP-10, entre o 11º dia do mês anterior até o 10º dia do mês de referência. E o IGPM, que vai do dia 21 do mês anterior ao 20º dia do mês de referência. E lembra que eu falei para vocês guardarem essa informação do IGPM. Por quê? O IGPM vai ser o Índice Geral de Preços do Mercado. E ele vai ser muito usado dentro de contratos, dentro de negócios que são firmados, seja entre pessoas jurídicas, entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas e físicas, tá? Por exemplo, se você ou se o seu pai, sua mãe, tem um contrato de aluguel, esse índice não vai ser reajustado, o aluguel ele vai ser reajustado anualmente, dependendo do contrato, de acordo com a inflação. Só que não se usa o IPCA do IBGE para fazer esse cálculo, se usa o IGPM da FGV. Então, por isso que ele é um índice importante. Tá? E cuidado, porque o IGPM, todos esses índices, eles são liberados mensalmente, eles são medidos mensalmente. E em determinados contratos a gente tem que dar uma olhada, porque o reajuste de acordo com a inflação é feito pelo IGPM da FGV anual ou mensal? Porque dentro da construção civil, dentro da habitação, até para financiamentos, se utiliza o IGPM como um índice de reajuste das parcelas. Se, por exemplo, os pais da Lana estão neste momento pensando, nossa, é uma crise danada, mas eles têm um pé de meia bacana e viram que esse é um momento exato para comprar a casa própria ou o apartamento, porque eles juntaram uma grana e viram que, apesar da crise, tem uma oportunidade aí de finalmente eles se livrarem do aluguel. Eles vão querer fazer um financiamento por banco, certo? Porém, às vezes demora, né? As taxas dos bancos para o financiamento, as taxas de juros, elas costumam ser mais baratas, mas eles estão um pouco com pressa, porque o dono da casa, por exemplo, quer a casa de volta, eles precisam de um lugar já fixo para morar e eles querem pagar pelo deles, não mais para o aluguel dos outros. E aí, eles vão fazer um contrato de financiamento direto com a construtora, ao invés de passar pelo banco. É um processo mais demorado, mais burocrático, você tem que apresentar toda uma documentação que é pedida para ter uma análise de quanto vai ser financiado, qual é a parcela e tudo mais. Costuma ser menos burocrático quando se financia com a construtora, direto com a construtora. Mas o índice de correção da parcela acaba saindo caro. Por quê? Tem muitas construtoras que colocam no contrato que o índice de reajuste é mensal pelo IGPM. Vocês já perceberam o tamanho da latada que vai ser esse financiamento? Ou não? Sim, professora.
Por quê? Lana Hillary, você que é o exemplo, dê a sua opinião. Por que você vai falar para os seus pais, não financie com a construtora, por favor, ainda mais quando você vê isso em contrato? Alguém ajuda a Lana Hillary, que ela é tímida e não quer falar. Gente, já falei para vocês que eu adoro ouvir vozes dos encarnados, tá? Não dos desencarnados. Eu gosto de ouvir vozes dos encarnados. Olha só, pergunta aqui no chat. O Isaac pediu para eu voltar um pouquinho. Voltar quanto um pouquinho, Isaac? Por favor. Antes do exemplo da Lana, em relação ao IGPM? Tá. Deixa eu voltar um pouquinho antes, tá? Para ficar mais fácil. O IGP, o Índice Geral de Preços, ele vai medir a inflação para todo mundo. Isso vocês têm que gravar. O IGP, ele vai medir a inflação para todo mundo, independente de quanto você recebe. Seja 1, seja 2, seja 5, seja 10, seja 500 salários mínimos. Mas ele vai medir a inflação para todo mundo sem nível de renda. Sem restrição de nível de renda. Desculpa. E os dados do IGP são divulgados mensalmente, porém eles são coletados em calendários diferentes. Dentro do mês, sim, mas de acordo com as datas. Tá? E aí eu já falei. Entre o primeiro e o último dia de mês de referência, o DI, o 10 entre o 11º dia do mês anterior até o 11º dia do mês de referência, e o M, que vai entre o 21º dia do mês anterior até o 20º dia deste mês de referência. Então, neste exato momento, quais IGPs estão sendo calculados? O IGPDI ainda está sendo calculado de agosto, por causa do calendário, a gente está dentro do mês. Tá bom? O IGP-10, neste exato momento, está sendo calculado somente o de setembro. Por quê? Já fechou o prazo do de agosto. Ele foi até o dia 10 deste mês. Fechou? É isso. Bola para frente. Vamos para o IGP-10. O IGPM também agora está começando a ser calculado o IGPM de setembro. Por quê? O de agosto foi até o dia 20 deste mês. Até aí, tudo bem? Deu essa volta? Sim. Tranquilo? Isaac, tá seguindo bem? Então tá bom. E aí, sim, a gente vai voltar para o IGPM, porque ele lembra, como parte do IGP, ele vai medir a inflação de tudo para todo mundo. Tá? Mas esse específico vai ser utilizado como reajuste inflacionário dentro de negociações de mercado, dentro de contratos. Aluguel, venda, tudo vai estar ali junto com o IGPM. E aí a gente volta ao exemplo da Lana. Por que a Lana vai dizer para os pais que o reajuste da prestação mensal pelo IGPM do financiamento feito pela construtora para aquele apartamento dos sonhos é uma latada? Pergunta. Vai. Não, desencarnados, não é a vez de vocês, é a vez dos meus alunos encarnados que estão lá do outro lado da tela. Vamos, gente. Pode falar. Meu Deus, professora. Caso das datas? Não sei.
Porque vai subir. Porque vai subir todo mês essa bendita prestação. Tá? Se a inflação subir, o IGPM vai subir. Então, isso vai ser cobrado como taxa de juros. Se, por exemplo, eu tenho uma prestação de R$ 800, aí eu preciso de alguém que esteja com acesso à calculadora. Eu acho que eu estou com acesso à calculadora. Vou aproveitar aqui. Se eu tenho R$ 800 de prestação e um IGPM calculado mensal a 2,5%, vamos lá, mais 2,5%, eu vou pagar 802,5 de prestação a mais por mês. Porém, se o IGPM subir todo mês, lembra que ele é calculado mensalmente para 5, aumenta o valor da minha prestação de 802,5 por mês, mais 5%. Eu vou pagar 840. E se esse negócio começar a subir, geralmente é assim, daqui a pouco eu vou estar pagando 1.000 de prestação, um orçamento que eu não vou ter. Vocês estão entendendo? Olha, assim, estou chutando aqui uma parcela muito barata de apartamento aí, X, tá? Mas, lembrando que, geralmente, o financiamento direto pela construtora costuma ser mais caro, porque, justamente, a análise burocrática dos documentos é menor, né? E eles querem resolver a questão dos dois lados, seja para o vendedor, seja para o comprador. Essas parcelas são mais caras, reajustadas mensalmente pelo IGPM, daqui a pouco você está pagando muito mais do que aquilo que o seu orçamento permite, ou que foi separado, para pagar essa prestação. Vocês estão entendendo aí a questão? Olha, tem gente que perde financiamento, perde dinheiro por causa disso. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a esses índices e ver muito bem como que esses contratos são feitos. Certo? Certo. Então, Esse é famoso ler as letrinhas no final do contrato? E pode ter certeza que essa galera adora colocar letrinha miúda, tá bom? Ama, de paixão, justamente para você passar batido. Leiam tudo de cabo a rabo, em todos os contratos que vocês verem na vida, e perguntem o que significa isso. Se ele não responder direito, procure informação com quem vocês acham que vai dar a informação correta, mas não assinem nada de cara. Nunca. Jamais. Tá? O último índice que eu quero falar é o IGNIC, que ele vai calcular a rentabilidade dos imóveis comerciais. Tá? Quanto que ele está rendendo? Imóveis comerciais são imóveis destinados a escritório, a logística, a galpões de logística, a shopping centers, tá? A incorporadoras, a vários hotéis, estacionamentos, galpões industriais. É um imóvel destinado a um negócio ali dentro funcionar, tá? Espera aí. Isaac, depende dessa pergunta aqui no chat. Ela é meio capciosa. E assim, eu queria muito que você mandasse mensagem depois pelo fórum, porque lá eu consigo te explicar melhor, entendeu? Porque senão eu passo do tópico da aula aqui. Pode ser? Você pode mandar pelo chat depois dessa questão? Até porque eu quero saber aonde que você está conseguindo essas informações, porque a internet é linda, tem um monte de coisa, mas também tem muita, assim, oportunidade que depois pode ser o cara que saiu barato, como a Diana falou, leia as letrinhas no final do contrato, porque senão pode dar uma latada bonita, viu? No seu financeiro. Vamos com calma aí com as informações que você está tendo, tá bom? Ok. Então, esse cálculo também vai ser feito dentro de uma fórmula matemática, que eu deixei tanto no PDF quanto no vídeo que eu fiz para vocês. E o que é interessante, que para mim é mais interessante, de novo, a fórmula matemática, eu sou completamente incompetente para explicar este cálculo. Essa ajuda da grande Sônia para isso.
é que a maneira como esse cálculo é feito pela FGV, ela é semelhante aos indicadores de outros organismos internacionais. Então, vejam bem, a gente procura trabalhar aqui dentro de acordo com o que outras pessoas estão fazendo no mundo. Entendeu? É um índice de comparação em como que esses imóveis estão sendo utilizados e sendo valorizados lá, e os mesmos parâmetros ou parâmetros semelhantes sendo utilizados aqui para ver se estamos no mesmo nível de outros mercados. Tudo bem até aqui? Sim, professora. Sim? Tá. Tem 5 minutinhos para a gente fazer o Kahoot. Vão participar? Sim, não, talvez. Talvez a gente passe um pouquinho do tempo da aula. Vocês têm 5 minutos de... Bora? Bora. Então, tá na tela. Vem meu celular, cara. Então tá. Peraí. Ai, senhor. Cadê você? Cadê a tela? Pronto. Agora sim. Dividindo. Gente, vão entrando e eu vou falando também as questões, tá bom? Yes, Lucas, primeiro jogador. Andressa. Ana Luísa. Isaac. Bora. Mais jogadores? Ou só esses 5 agora? Então, vou começar. 3, 2, 1. Pera! Ai, desculpa. Aham. Ok. Gente, posso começar? Jogadores ou vai ter mais gente? Olha, como eu estou compartilhando tela, eu não estou vendo vocês. Então, eu preciso que vocês abram o áudio para mim. Começando e já! Qual é o peso de cada índice na composição do GP? Vermelho, IPA 10%, IPC 60% e NCC 30%. Azul, IPA 45%, IPC 30% e NCC 25%. Amarelo, IPA 60%, IPC 30% e NCC 10%. E verde, IPA 30%, IPC 10% e NCC 60%. Aê! Próxima. A coleta de dados do IPA abrange: vermelho, a região amazônica; azul, os estados agrícolas; amarelo, os estados industrializados; verde, todo o país. Essa foi fácil. Eita, que troca.
O IGMCI mede: vermelho, a rentabilidade de imóveis comerciais; azul, a rentabilidade de imóveis habitacionais; amarelo, a rentabilidade de imóveis em geral; verde, a rentabilidade de imóveis públicos. Ok. Vou passar direto aqui. Quantas versões diferentes tem o IPC? Vermelho, 9. Azul, 5. Amarelo, 3. Verde, 7. Ok, próxima. O IPC mede: vermelho, a inflação; azul, as variações de preços de produtos agropecuários ou industriais; amarelo, as despesas habituais das famílias brasileiras; verde, a evolução dos custos no setor de construção. Vamos lá. Eita. Qual é o público-alvo do IPC3I? Vermelho, famílias que têm renda entre 30 e 40 salários mínimos. Azul, famílias jovens entre 20 e 30 anos. Amarelo, famílias que têm renda entre 1 e 2,5 salários mínimos. Famílias constituídas. Verde, famílias constituídas majoritariamente por pessoas acima de 60 anos. Ok. O indicador que mede a evolução dos custos das construções habitacionais é o vermelho, IGP; azul, IPA; amarelo, INCC; verde, IPC. Ok. Verdadeiro ou falso? O IPA mede as variações de preços dos produtos agrícolas e industriais antes deles chegarem ao consumidor final. Azul, verdadeiro; vermelho, falso. Gente, alguém vai ter que correr atrás da Diana agora. Quais índices compõem o IGP? Vermelho, SINAP, IPC e INCC. Azul, IPCA, INPC e IPP. Amarelo, IPA, IPC e IGN. Verde, IPA, IPC e INCC. Diana, é sua, viu? Entre os indicadores elaborados pela FGV estão o vermelho, INPC; azul, IGP; amarelo, IPCA; verde, SINAP. Ok.
O público-alvo do IPCC1 é vermelho, famílias jovens entre 20 e 30 anos. Azul, famílias que têm renda entre 30 e 40 salários mínimos. Amarelo, famílias constituídas majoritariamente por pessoas acima de 50 anos. Verde, famílias que têm renda entre 1 e 2,5 salários mínimos. Muito bem. E agora a gente vai para a última questão. Haha. O público-alvo do índice de preços ao consumidor da FGV é vermelho, famílias com renda entre 25 e 50 salários mínimos. Azul, famílias com renda entre 1 e 25 salários mínimos. Amarelo, famílias com renda entre 1 e 33 salários mínimos. Verde, famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Muito bem. Última pergunta, já se foi. E o pódio é Gabi em terceiro lugar, Duda em segundo e Diana em primeiro lugar. Deixa eu ver. Quarto lugar, Ana Luísa. E quinto lugar, Isaac. Muito bem. Pessoal, foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Porém, eu já estou atrasada para a próxima aula e vocês também. Então, beijos. Até amanhã. Tchau, tchau, professora. Até amanhã. Deixa eu correr agora. Tchau, tchau. Tchau.